contratação, Minhoca, no Ceará. O Rafael Ramos, lateral que estava no Corinthians, estava lá encostado, né? Não estava nos planos do clube, e agora chega aí ao Vozão para ser reforço na Série B. O Rafael é português, ele, né? Português. Veio com o Vitor Pereira, né? Se não me engano, aqui por indicação do Vitor Pereira na época do Corinthians. E aí, é um bom reforço? É um setor que o Ceará realmente estava precisando de peças? Uhum. Só tem o Rai Ramos, né, de fato, de lateral. O JV, que é o jogador da base, não foi aproveitado nos 2 jogos que o Rai não atuou. O Mancini fez até uma outra formação, né, jogando com 3 zagueiros e utilizando o Janderson como um ala direito. Então, o Rafael Ramos, eu acho que ele pode até ser um titular, né? Eu até fez outra conversa com o setorista lá da rádio, que é do Ceará, Horácio Neto, que, aliás, ótimo jornalista, e ele acredita que o Rafael Ramos vem para ser titular do Ceará. O Rai Ramos, é complicado falar, né? Rafael e Rai Ramos, né? Os dois são Ramos, então vou tirar o Ramos, eu vou falar só Rai e Rafael. Então o Rai, que já está no Ceará e já está jogando, começou muito bem. Já fez 2 gols, deu assistência, né? Tá fazendo boas partidas. Tem um problema defensivo que ele ainda não conseguiu corrigir. E o Rafael, que é esse que foi anunciado hoje, né? Que já tinha chegado no clube essa semana, ele há um bom tempo não joga. Se não me engano, a última partida dele foi em julho. Então já há um bom tempo ele não atua, já tem assim um longo período. Estava no Corinthians, né? Com muitos problemas. Fagner não estava jogando bem, né? O Bruno lá também, né? Que é o jogador que jogava também improvisado ali na lateral direita, também não estava rendendo. E o Ceará contrata esse atleta aí para tentar ajudar, né? Eu acho logo de cara eu não acho que ele já ganha essa disputa com o Rai, não. Acho que o Rai vai ser mantido como o lateral direito. O Ceará precisava, como você bem falou, de mais um lateral. E aí vamos ver se ele consegue se estabelecer, né, nessa disputa e depois, com o tempo, quem sabe assumir essa titularidade. Lembrando que o empréstimo só é até o final do ano. Então, o Ceará aí fechando basicamente as suas contratações. Há uma questão ainda, né? O pessoal até menciona de mais uma necessidade de uma contratação. O caso Barleta, né? Que praticamente não vai continuar. Mas, em todo caso, o Ceará vai fechando aí, pelo menos nessa primeira leva de contratações, né? Lembrando que o mercado fecha dia 7 de março. Acredito que se for trazer mais uma peça para esse elenco nesse primeiro semestre, vai ser mais um atacante, eu acredito. Tá no mudo. Boa, agora sim. Iago, tua avaliação aí sobre a chegada do Rafael Ramos no Ceará, não? Será que depois da péssima campanha, né, na Série B do ano passado, onde nem brigou para subir na prática, né? Era um dos favoritos e não chegou nem como foi o Sport, né, que até brigou ali, caiu muito nas últimas rodadas, mas não brigou pelo acesso, o Ceará nem isso. Agora o time parece que tenta ir mais encorpado, né, para essa temporada. Eu tenho percebido um zelo maior, tanto de Ceará quanto de Sport, de tentar sanar as suas carências que foram crônicas no ano passado, já nesse início de ano. O Ceará, muito com as suas 2 laterais, que assim, não teve quem conseguisse dar jeito jogando pela lateral do Ceará no ano passado, especialmente no segundo semestre. E o Sport fez isso com os goleiros, né? Contratou 2 goleiros de bom nível para tentar sanar esse problema. Eu acho que assim, eu tô com o Minhoca, eu acho que o Rafael é um jogador de bom nível. Eu vejo ele, inclusive, um pouco mais equilibrado que o Rai. Eu vejo o Rai muito mais importante na fase ofensiva do que defensiva. Acho que o Rafael ele consegue dar um equilíbrio maior ao time. E acho que a tendência é que ele chegue e conquiste a vaga no time titular para dar esse equilíbrio defensivo maior ao Ceará. Eu acho que é uma boa peça que incorpora o time e que se adaptar bem ao esquema do Mancini, pode ser muito útil no Nordestão, na Copa do Brasil e na Série B. Se tem gente chegando lá no Ceará, tem gente que realmente não deve continuar no clube, né? Que é o atacante Christian Barleta. Teve uma coletiva hoje lá no CT do Ceará
e o diretor jurídico do clube explicou aí um pouco da situação. Ele não vai ficar de fato, né? O Ceará vai tentar diminuir a dívida ali no acordo, né? Mas também vai perder uma parte dos direitos econômicos do jogador. Inicialmente a compra seria de 50%, o Ceará só conseguiu pagar 15% e vai ficar nesses 15%, né? Não vai aí também comprar até metade dos direitos. É um jogador que não deve ficar, também não tinha clima, né? O jogador entrou na justiça contra o clube, aí depois disso, né, fica muito difícil ter clima, né? Mas é um jogador que vai fazer falta? Eu acho que ele está fazendo falta hoje, né? O Ceará está com problema ali pelo lado direito, porque o Facundo Castro, o jogador uruguaio que veio até agora, não conseguiu mostrar muito futebol. As opções que Mancini tem tentado, primeiramente o Janderson, e eu acho que o torcedor meio que é quase unanimidade, assim, sabe que ele não está entregando, realmente está muito mal. O Janderson vai completar quase um ano sem apresentar um bom futebol. E tem ali o Saulo também, uma outra opção que também ainda não conseguiu se estabelecer. Então, eu acho que se o Barleta tivesse continuado, o Barleta já teria ganhado essa titularidade aí tranquilo, e o Ceará já tinha um molde, né, de time para esse primeiro semestre já estabelecido. Esse caso do Barleta foi um caso uma novela longa, né, que se estendeu muito. Então, chegou um momento que parecia que esse acordo não ia acontecer, né? Cada lado estava muito irredutível, né? O advogado do Barleta, juntamente com o Barleta, porque queria receber o valor referente à situação do que o Ceará devia, né? E já pedindo uma rescisão ali, e o Ceará pagasse todo o valor que tinha sido acordado, enfim, até tudo que estava nos processos, em que o jogador alegava todo o valor que o Ceará deveria pagar, e ao mesmo tempo também o Ceará, né, tentando chegar no meio termo quanto a isso, dizendo que o jogador teria que se apresentar. Como a gente está próximo de fechar essa janela, e certamente isso não seria tão fácil de um clube adquirir o Barleta, né, sem ter essa certeza de que ele pudesse ficar, porque, segundo a justiça, só era permitido o clube, né, que acertasse com o Barleta, direitos de imagem que houvessem, e se eu não me engano, acho que 13º, outras coisas que, com exceção do salário em si, teriam que ser repassado para a justiça, ou seja, o Barleta ele só ia receber o valor do salário mesmo, e a gente sabe que boa parte do que um jogador recebe, boa parte é direito de imagem. Então, com isso, durante essa semana, né, chegaram a um ponto aí de diálogo entre Ceará, no caso, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, juntamente com o advogado do atleta, que é o Rino. Eles tentaram chegar num acordo e foi feito esse contrato. Então, essa questão do Barleta aí vai... O Ceará, como você falou, né, já tinha pagado mais de 2 milhões, e aí isso converteu em 15% dos direitos financeiros, ou seja, numa venda futura que o Ceará possa ter, vai adquirir 15%, e acho que até nesse ponto, eu sei que o torcedor do Ceará talvez não queira mais saber de Barleta, e tchau, não sei o quê. Eu acho que é até importante o Barleta ainda render, sabe? Se por acaso o próximo clube dele conseguir vendê-lo por uma boa quantia, porque o Ceará ainda vai ter 15% desse valor de negociação, caso o Barleta seja negociável. E aí agora fica essa dúvida, né, de qual clube ele vai. O Fred Figueroa chegou a mencionar que América Mineiro aí seria o clube. Aqui se ventilou muito que o Bragantino que seja essa equipe que está interessada. Acho que até olhando para o lado que o Ceará ainda mantém 15%, o Bragantino seria o melhor desses cenários. Então, acredito que para ele, tanto para o jogador como também para o Ceará, seria vantajoso isso. Mas é uma novela que vai chegando a seu fim, né? Só ficou uma dúvida, Fábio, que é o seguinte: do valor que o Ceará não pagou, porque, só para contextualizar, o Corinthians é que tinha comprado ele. Aí o Corinthians, né, repassou para o Ceará comprou e o Ceará assumiu o que o Corinthians ainda teria que pagar ao São Bernardo. Aí o Ceará assumiu esse valor que era os 50%. Aí o Ceará agora está saindo da parada. Esse valor que não foi pago, pelo que eu entendi, é uma parte que realmente não estou muito convicto do que está acontecendo. Esse valor ele retornou para o São Bernardo. Então, os 35% desses 50%, o São Bernardo agora volta a ter esse direito, porque antes ele estava só esperando o dinheiro, né? Para que os 50% já não fizesse mais parte do São Bernardo. Então, o São Bernardo volta a ter 35% do atleta e o Ceará
fica com 15%, e aí essa novela aí agora está a ponto de ser concluída, falta só o Barleta aí ser anunciado pelo próximo clube para fechar essa questão. É um bom jogador, né? Apareceu bem no São Bernardo, depois foi para o Corinthians, não ficou muito tempo lá, né? Agora no Ceará também não conseguiu aparecer, enfim, não conseguiu render, teve todo esse imbróglio aí. Mas é um jogador que tem potencial, né? Mas, enfim, tem que começar a jogar, né? O tempo vai passando, fica só. Né? Não, no caso dele, eu acho que ele ainda tem um potencial, né? Um jogador jovem ainda, mas o fato de ter tido problemas, assim, não só por culpa dele, né? Assim, ele foi para um Corinthians com muitos problemas. No Ceará ele poderia ter tido talvez um pouco mais de calma, acho que atropelou um pouco. Claro, ele está totalmente no direito dele de, né, se achou que realmente o clube acabou não cumprindo com a palavra, tem todo direito, ele como trabalhador, de entrar na justiça e pedir pelos seus direitos. Mas aí ele também observou que se ele continuasse nessa batalha jurídica, ele sairia perdendo, né? Porque possivelmente ele podia ficar até 1 ano sem jogar. Então aí o acordo foi a melhor das alternativas e agora ele vai ter que apresentar um bom futebol nesse próximo clube que ele for. E aí, Iago, tu acha que o Barleta tem vaga na Série A ou um time de Série B para ele seria o melhor dos caminhos agora, onde ele teria mais possibilidade de jogar, enfim, ter uma sequência aí na carreira? Eu acho que é um jogador interessante e que tem potencial para ser muito jovem, né? Assim, o melhor Barleta que a gente viu, que foi o Barleta de São Bernardo, acho que conseguiria ter uma vaga para compor elenco na Série A. Durante esse período em que ele teve no Ceará, assim, ele oscilou bastante. Teve partidas em que ele se mostrou muito útil e teve partidas em que ele não conseguiu mostrar o futebol dele. Então, particularmente, eu acho que a melhor decisão de carreira dele seria ir para um patamar menor, tentar se estabelecer no time de Série B e tentar buscar jogar, porque assim, ele jogou muito pouco pelo Corinthians, jogou pouco pelo Ceará, e aí acaba que é uma temporada e pouco já perdida para um atleta já que tão pouca idade. Então acho que ele descendo um pouco o patamar, jogando e se destacando, eu acho que a longo prazo pode ser uma decisão mais acertada para a carreira dele. E também melhor para o Ceará, né? Já que manteve parte dos direitos econômicos dele.